A loira de blusa branca estava de joelhos na beira da estrada deserta, lutando com uma chave de roda que não se mexia, quando o criminoso condenado Miguel Santos tomou a decisão que salvaria sua vida ou a destruiria. Ele tinha 47 minutos para chegar ao tribunal para a audiência de sentença que determinaria se ele passaria os próximos 15 anos na prisão, ou teria uma segunda chance. Mas ele não podia passar por alguém que precisava de ajuda. Senhora, parece que a senhora precisa de ajuda, gritou ele, observando o medo passar pelo rosto dela ao notar suas tatuagens de prisão. Enquanto ele trocava o pneu dela, eles conversaram sobre justiça, redenção e segundas chances. Ela lhe disse que era uma juíza prestes a sentenciar alguém, dividida entre a misericórdia e a punição. Ele lhe disse que as pessoas merecem oportunidades de provar que mudaram. Nenhum dos dois sabia da verdade impossível. Ela era a juíza Helena Morrison. Ele era Miguel Santos. E em 18 minutos, ela decidiria seu destino. A coincidência foi tão extraordinária que parecia orquestrada pelo próprio universo. Mas quando Miguel entrou naquele tribunal e viu a mulher que ele havia ajudado sentada no banco, com a toga da juíza, tudo mudou. Será que seu ato de bondade o salvaria, ou o sistema o destruiria de qualquer maneira? A loira de blusa branca e saia lápis preta estava de joelhos ao lado do sedã preto, lutando com uma chave de roda que se recusava a se mover, quando o criminoso condenado Miguel Santos estacionou sua caminhonete amassada no acostamento de uma estrada rural deserta e tomou a decisão em uma fração de segundo que salvaria sua vida ou a destruiria completamente. Ele tinha exatamente 47 minutos para chegar ao tribunal no centro da cidade para a audiência de sentença que determinaria se ele passaria os próximos 15 anos na prisão ou se receberia liberdade condicional e uma segunda chance de reconstruir a vida que havia destruído por meio de uma série de escolhas catastroficamente ruins envolvendo drogas, roubo e um assalto a uma loja de conveniência que dera errado de maneiras que ainda assombravam seus pesadelos 3 anos após sua prisão. Senhora, parece que a senhora precisa de ajuda com esse pneu, gritou Miguel ao se aproximar, observando-a sobressaltar-se levemente ao som de sua voz e percebendo o lampejo de medo em seu rosto ao registrar sua presença. Um homem latino corpulento com tatuagens de prisão visíveis nos antebraços e um rosto que anos de vida dura haviam envelhecido além dos seus reais 32 anos. Não quero problemas, só estou tentando chegar a um compromisso importante e este pneu estourou literalmente no pior lugar possível, respondeu ela, mudando sutilmente de posição para manter a chave de roda ao alcance como arma improvisada caso o encontro se tornasse perigoso, de maneiras que sua experiência judicial lhe ensinara a serem sempre possíveis quando mulheres se encontravam sozinhas e vulneráveis em estradas isoladas com estranhos cujas intenções não podiam ser avaliadas. Imediatamente. Sem problemas, eu prometo. Na verdade, estou indo para a mesma cidade que você provavelmente está e estou atrasado para um compromisso importante. Mas não posso simplesmente passar direto por alguém que precisa de ajuda, mesmo que parar signifique perder a reunião que vai determinar todo meu futuro, explicou Miguel, já ajoelhado ao lado do pneu, examinando a situação com um olhar experiente que já havia trocado centenas de pneus furados durante seus anos trabalhando na oficina do tio, antes que as drogas atrapalhassem sua trajetória de vida. Esta porca de roda tem rosca cruzada. Quem colocou esta roda por último a apertou de forma errada e agora ela está praticamente soldada. Vou precisar usar algumas técnicas que podem danificar um pouco o aro, mas é isso ou você não vai dirigir este carro para lugar nenhum sem chamar um guincho que vai levar 2 horas para chegar aqui, considerando quão remoto este lugar é. Sua avaliação foi feita com uma competência que contradizia a aparência ameaçadora que suas tatuagens e seu rosto envelhecido sugeriam, e a juíza Helena Whitmore se viu reavaliando suas suposições iniciais sobre o homem que havia parado para ajudá-la, apesar de estar claramente com pressa, com base na ansiedade evidente em como ele ficava checando o celular para ver as horas. Faça o que for preciso para trocar o pneu, eu não posso me atrasar de jeito nenhum para o meu compromisso e eu já estava quase chegando antes desse estouro acontecer. Helena autorizou enquanto estudava o rosto de Miguel e tentava entender por que ele parecia vagamente familiar de maneiras que ela não conseguia identificar. Se importa se eu perguntar que tipo de consulta te deixa tão estressado? Parece que você está indo para algo muito mais sério do que uma consulta com o dentista ou uma entrevista de emprego. Arriscou Miguel enquanto aplicava a alavanca na porca teimosa com uma combinação de força e técnica que finalmente a soltou. Sou juiz e tenho uma audiência de sentença esta manhã, na qual preciso tomar uma decisão que mudará fundamentalmente a vida de alguém, determinando se essa pessoa será presa por um longo período ou se terá a oportunidade de demonstrar que mudou e merece uma chance de reabilitação em vez de punição pura,
respondeu Helena com uma franqueza incomum que a surpreendeu enquanto falava. Talvez porque o estresse de potencialmente chegar atrasado, combinado com a situação vulnerável de estar preso, tivesse diminuído sua cautela profissional habitual. É a parte do meu trabalho que considero mais difícil, porque estou literalmente brincando de Deus com o futuro das pessoas com base em informações incompletas e no meu próprio julgamento imperfeito sobre se elas estão genuinamente arrependidas e capazes de mudar ou se estão apenas demonstrando contrição para evitar consequências que merecem. Sua reflexão filosófica sobre o peso da responsabilidade judicial revelou a pessoa séria por trás do papel profissional, e Miguel sentiu uma conexão inesperada com uma mulher cujo trabalho envolvia exatamente o tipo de decisão determinante da vida a qual ele estaria prestes a ser submetido em menos de 30 minutos, se conseguisse terminar de trocar o pneu dela e ainda chegar ao tribunal a tempo. Parece uma responsabilidade incrivelmente estressante, comentou Miguel enquanto trabalhava com eficiência para remover o pneu furado e instalar o estepe. Como você decide? Tipo, o que te faz acreditar que alguém merece uma segunda chance em vez de acreditar que vai simplesmente repetir os mesmos padrões destrutivos que o colocaram em apuros em primeiro lugar? Sua pergunta era, ao mesmo tempo, uma tentativa de entender a mentalidade judicial e um esforço mal disfarçado para reunir informações sobre o que os juízes buscavam ao avaliar réus para leniência, informações que poderiam ajudá-lo quando estivesse diante do juiz Morrison, que tinha a reputação de ser severo, mas justo, e que decidiria seu destino com base em um relatório pré-sentença que pintava um quadro um tanto simpático de seu passado e de sua luta contra o vício, sem minimizar os danos que seus crimes causaram às vítimas que mereciam justiça e proteção de pessoas como ele, que se provaram perigosas e indignas de confiança. Sinceramente, eu procuro evidências de uma percepção genuína de como suas ações afetaram os outros, em vez de apenas remorso egocêntrico pelas consequências que estão enfrentando pessoalmente, explicou Helena enquanto observava Miguel trabalhar com impressionante competência. Procuro medidas concretas que eles tomaram em direção à mudança, em vez de apenas promessas vagas de melhorar. Procuro responsabilização que não dê desculpas nem culpe as circunstâncias, mas também compreenda que o contexto importa e que pessoas que vivenciaram traumas ou vícios enfrentam desafios que dificultam fazer boas escolhas, mesmo que esses desafios não justifiquem comportamentos prejudiciais nem eliminem a responsabilidade pelos danos causados. É um cálculo complexo que às vezes erro, apesar dos meus melhores esforços para ser justo e atencioso. Sua explicação matizada revelou a complexidade da tomada de decisões judiciais e a genuína luta moral envolvida em exercer poder sobre a vida de outras pessoas, e Miguel se viu inesperadamente comovido por seu evidente compromisso com a justiça, que transcendia noções simplistas de punição e reconhecia a difícil tensão entre responsabilização e compaixão. A pessoa que você está sentenciando hoje, você acha que ela merece prisão ou liberdade condicional? Perguntou Miguel enquanto apertava a última porca do pneu sobressalente. Eu não deveria discutir casos pendentes com estranhos, mas como nunca mais haverei e como você está me poupando de chegar atrasada à audiência, digo que estou genuinamente dividida, admitiu Helena. O réu tem antecedentes criminais significativos e cometeu roubos violentos que aterrorizaram as vítimas, que provavelmente nunca mais se sentirão completamente seguras. Mas ele também tem histórico documentado de dependência química grave, iniciada após um acidente de trabalho que levou à prescrição de opioides, que evoluiu para a dependência. Ele está sóbrio há 3 anos enquanto estava preso, concluiu todos os programas de reabilitação disponíveis na prisão e expressou o que parece ser remorso genuíno e consciência sobre os danos que causou. Portanto, estou tentando avaliar se uma pena de 15 anos de prisão serve melhor à justiça do que uma liberdade condicional intensiva com requisitos de tratamento que possam lhe dar uma chance real de se tornar um membro contribuinte da sociedade, em vez de apenas mantê-lo preso em um sistema que provavelmente o tornará pior em vez de melhor. A descrição da situação do réu correspondia tão precisamente ao caso de Miguel que ele sentiu uma onda de pânico com a coincidência impossível de que a mulher que ele estava ajudando pudesse ser, na verdade, a juíza Morrison, que decidiria seu destino em aproximadamente 20 minutos, mas disse a si mesmo que era um pensamento paranoico, pois quais eram as chances de que um motorista qualquer, parado, acabasse sendo o juiz específico designado para o seu caso em uma cidade com centenas de milhares de pessoas e dezenas de juízes lidando com casos criminais? Parece que você está inclinado a dar a ele uma chance com liberdade condicional, observou Miguel enquanto tirava o carro do macaco e começava a guardar as ferramentas. Talvez, mas estou preocupada em ser ingênua ou branda de maneiras que o levarão a reincidir e machucar mais pessoas porque eu lhe dei uma oportunidade para a qual ele não estava realmente preparado ou não merecia, confessou Helena.
Como você equilibra compaixão com a proteção da segurança pública? Como você sabe quando alguém realmente mudou ou quando está apenas temporariamente motivado pelo medo das consequências, mas voltará a padrões destrutivos assim que a pressão externa for removida? Suas perguntas eram reflexões retóricas e não pedidos de opinião de Miguel, mas ele se viu querendo respondê-las com base em sua própria experiência de transformação durante 3 anos de sobriedade forçada e terapia intensiva que finalmente lhe permitiram lidar com o trauma e o vício que estavam impulsionando seu comportamento criminoso por mais de uma década. Talvez você não tenha certeza, mas talvez esse não seja o padrão certo a ser aplicado, sugeriu Miguel, reunindo coragem para falar de forma mais pessoal do que havia planejado. Talvez a questão não seja se você pode garantir que ele não reincidirá, mas se dar a ele apoio estruturado e responsabilização durante a liberdade condicional lhe dá mais chances de reintegração bem-sucedida do que prendê-lo por 15 anos e depois soltá-lo sem apoio, habilidades ou esperança, esperando que ele, de alguma forma, não retorne à única vida que conhecia antes da prisão. Seu argumento a favor da reabilitação em vez da punição pura era, ao mesmo tempo, uma posição filosófica abstrata e um apelo profundamente pessoal pelo tipo de misericórdia que ele esperava desesperadamente receber do juiz Morrison se conseguisse chegar ao tribunal antes que sua audiência fosse cancelada devido à sua ausência. Essa é uma perspectiva sensata para alguém que, imagino, não dedicou muito tempo à reflexão sobre políticas de justiça criminal, observou Helena com um sorriso. Você deveria considerar cursar direito ou se envolver em ações de reforma, porque você articula a defesa da reabilitação de forma mais eficaz do que a maioria dos profissionais que encontro que afirmam se importar com essas questões. O elogio dela era genuíno, mas também carregava a suposição de que Miguel era uma pessoa sem antecedentes criminais, oferecendo uma perspectiva externa, em vez de alguém com experiência vivida exatamente da situação que estavam discutindo, e Miguel se sentiu desconfortável com o engano, embora tecnicamente não tivesse mentido sobre nada. Está tudo pronto. O pneu reserva está colocado e você deve conseguir dirigir com segurança até a audiência, mas vai querer consertar esse furo e colocar o pneu de verdade de volta o mais rápido possível, porque os sobressalentes não são feitos para uso prolongado, anunciou Miguel enquanto se levantava e limpava as mãos engorduradas em um pano da caminhonete. Muito obrigada pela ajuda, você literalmente me salvou do desastre profissional de chegar atrasada ao meu próprio tribunal. Helena expressou sua gratidão enquanto pegava a bolsa. Por favor, deixe-me pagar pelo seu tempo e competência. Ela tirou a carteira e tirou várias notas, mas Miguel as dispensou com um gesto, demonstrando desconforto em aceitar dinheiro para ajudar alguém necessitado. Não é necessário pagamento, fui criado para ajudar as pessoas quando elas precisam, e estou feliz por ter aparecido quando você precisou de ajuda, Miguel recusou educadamente. Mas eu realmente preciso ir se vou marcar minha própria consulta, então espero que sua audiência corra bem e que você tome a decisão certa sobre aquele réu de quem você estava me falando. Ele já estava caminhando rapidamente de volta para a caminhonete quando Helena o chamou, pensativa. Espere, não entendi seu nome. Miguel Santos, gritou ele de volta enquanto subia na caminhonete, sem perceber como o rosto de Helena empalideceu completamente enquanto ela processava o nome e fazia a conexão com a qual vinha tendo dificuldades durante toda a interação. Meu Deus! Helena sussurrou para si mesma enquanto observava a caminhonete de Miguel se afastar do acostamento e acelerar pela estrada em direção à cidade. Era ele. Era Miguel Santos. O réu que eu deveria sentenciar em... Ela olhou para o relógio, em 18 minutos. Ele acabou de trocar meu pneu e me atrasou para a audiência de sua própria sentença porque parou para me ajudar em vez de proteger seus próprios interesses passando direto e chegando ao tribunal na hora. A coincidência foi tão extraordinária que parecia quase orquestrada pelo universo, tentando fornecer a ela as informações exatas de que precisava para tomar sua decisão de condenação, e ela se viu repassando toda a conversa sob uma nova lente de compreensão. Tudo o que Miguel havia dito sobre reabilitação e segundas chances não havia sido uma discussão filosófica abstrata, mas sim um testemunho pessoal sobre sua própria transformação e sua esperança desesperada por misericórdia do juiz, que, agora testemunhara seu caráter diretamente, em vez de apenas ler sobre isso em relatórios pré-sentença que reduziam um ser humano complexo a uma lista de crimes e estatísticas. Helena dirigiu em direção ao tribunal com a mente a mil por trás das implicações do que tinha acabado de acontecer e com a dúvida se deveria revelar o encontro Miguel quando ele aparecesse diante dela ou se deveria fingir que não o reconheceu e tomar sua decisão baseada apenas nos registros oficiais, sem reconhecer a coincidência bizarra que lhe dera uma visão sem precedentes da pessoa por trás do arquivo do caso.
Quando Helena entrou no tribunal 17 minutos depois, pontualmente, apesar da emergência com os pneus, encontrou o promotor e o advogado de defesa aguardando ansiosamente, juntamente com Miguel, que estava sentado à mesa da defesa, absolutamente aterrorizado, e que, visivelmente, ficou surpreso ao vê-la sentar-se no banco, em sua toga judiciária, e percebeu que o motorista parado que ele havia ajudado era, na verdade, a juíza Helena Whitmore Morrison, que determinaria se ele passaria os próximos 15 anos na prisão ou receberia a liberdade condicional que tanto desejava. Meritíssimo, estamos prontos para prosseguir com a sentença no caso Estado versus Miguel Santos, anunciou o promotor, enquanto Helena lutava para manter a compostura profissional, apesar da situação surreal de presidir o caso do homem que, literalmente, a salvara de um constrangimento profissional ao trocar o pneu dela quando deveria estar protegendo seus próprios interesses, chegando cedo ao tribunal para causar uma boa impressão. Antes de começarmos, preciso revelar algo incomum que ocorreu esta manhã e que pode exigir que eu me recuse a participar deste caso, começou Helena, cautelosamente. A caminho do tribunal, furei um pneu em um trecho remoto da estrada, e o réu, Sr. Santos, parou para me ajudar a trocar o pneu, apesar de correr o risco de se atrasar para sua própria audiência de sentença. Durante nossa conversa, conversamos sobre tomada de decisões judiciais e filosofia da justiça criminal, embora eu não o tenha reconhecido inicialmente e ele não tenha revelado que era o réu cujo caso eu ouviria hoje. Isso cria uma potencial aparência de impropriedade ou parcialidade que quero abordar antes de prosseguir. A revelação criou um silêncio atordoante no tribunal enquanto todos processavam a extraordinária coincidência e suas potenciais implicações para a imparcialidade do processo, e o advogado de defesa de Miguel imediatamente se levantou para se dirigir ao tribunal. Meritíssimo, meu cliente e eu solicitamos que o senhor permaneça no caso e prossiga com a sentença conforme programado, declarou o advogado com firmeza. A decisão do Sr. Santos de parar e ajudá-lo, apesar do risco aos seus próprios interesses, é exatamente o tipo de evidência de sua mudança de caráter e de seus valores que temos tentado demonstrar por meio de depoimentos e registros. E acreditamos que o senhor está agora em melhor posição para tomar uma decisão informada sobre seu potencial de reabilitação do que se tivesse se baseado apenas em materiais escritos. O promotor objetou veementemente: meritíssimo, isso cria um viés inaceitável em favor do réu e nega ao povo o direito à determinação da sentença feita por um juiz imparcial que não tenha sido pessoalmente influenciado pelo réu de maneiras que possam obscurecer o julgamento sobre a punição adequada para crimes violentos graves que ele cometeu. Solicitamos que o senhor se recuse e que este caso seja transferido a um juiz diferente para a sentença. As posições conflitantes sobre se Helena deveria permanecer no caso ou se recusar a participar levantaram questões jurídicas e éticas genuínas sobre os limites da imparcialidade judicial e sobre se o conhecimento pessoal do caráter do réu, obtido por meio de encontros casuais fora do tribunal, criaria um viés problemático ou informações adicionais valiosas que melhorariam, em vez de comprometer, a qualidade da justiça. Vou fazer um recesso de 30 minutos para analisar o pedido de impedimento e revisar as diretrizes éticas que regem esta situação, anunciou Helena. Voltaremos a nos reunir às 10h30 para minha decisão sobre prosseguir com a sentença ou reatribuir este caso. Ela deixou o tribunal e se retirou para seus aposentos, onde se sentou sozinha, debatendo-se com a questão de saber se seu encontro com Miguel havia criado um viés que a tornaria incapaz de julgar o caso dele de forma justa ou se simplesmente lhe fornecer evidências diretas de seu caráter, mais confiáveis do que relatos e depoimentos de segunda mão. As diretrizes éticas eram frustrantemente obscuras em situações como esta, em que a experiência pessoal do juiz com o réu não era resultado de comunicação ex parte imprópria ou relacionamento social, mas sim produto de um encontro casual em que o réu agiu de forma louvável sem saber que estava interagindo com a pessoa que determinaria seu destino. Após 25 minutos de deliberação agonizante, Helena retornou ao tribunal com sua decisão. Determinei que não me recusarei a participar deste caso, anunciou. Embora circunstâncias sejam altamente incomuns, acredito que meu encontro com o Sr. Santos esta manhã me forneceu informações relevantes sobre seu caráter e valores atuais, que comprovam seu potencial de reabilitação e que não criam viés, mas sim criam um quadro mais completo da pessoa que estou sendo solicitado a condenar. A preocupação da promotoria com a justiça é notável, mas acredito que a justiça será melhor alcançada se a sentença for proferida com base tanto nos autos quanto na minha observação direta de como o Sr. Santos se comportou quando teve a oportunidade de priorizar seus próprios interesses, mas, em vez disso, optou por ajudar alguém necessitado, apesar do custo pessoal. Sua decisão de permanecer no caso foi imediatamente apelada pelo promotor,
mas acabou sendo mantida pelo Tribunal de Apelação, que não encontrou erro reversível na decisão do juiz de que o encontro casual não criou viés desqualificante. A audiência de sentença prosseguiu com Helena pedindo a Miguel que explicasse por que ele havia parado para ajudá-la, já que isso poderia atrasá-lo para a audiência. Meritíssimo, parei porque é isso que me tornei durante 3 anos de sobriedade e tratamento, respondeu Miguel, em pé junto à mesa da defesa, com a voz trêmula de emoção e estresse. A pessoa que cometeu aqueles roubos há 3 anos era alguém que pensava apenas na próxima dose e que não considerava como suas ações afetavam outras pessoas ou como suas escolhas estavam destruindo não apenas a sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor, incluindo as vítimas traumatizadas pela minha violência e os familiares que tentaram desesperadamente me ajudar antes de finalmente terem que desistir para sobreviver. A pessoa que sou agora é alguém que aprendeu, por meio de um processo incrivelmente difícil de recuperação, que a verdadeira masculinidade e a verdadeira força não se tratam de pegar o que você quer sem se importar com os outros, mas sim de estar presente para ajudar quem precisa, mesmo quando isso é inconveniente ou custoso. Eu não sabia que você seria o juiz que decidiria meu destino quando eu parasse para trocar seu pneu, mas mesmo se eu soubesse, espero ter feito a mesma escolha, porque os valores que desenvolvi durante a recuperação são sobre ser uma pessoa que posso respeitar, em vez de apenas evitar consequências ou manipular situações em meu benefício. Sua explicação foi dada com uma sinceridade que Helena agora podia avaliar com base em ter testemunhado seu comportamento real, em vez de apenas ouvir suas alegações sobre transformação, e ela se viu convencida, de uma forma que materiais escritos por si só jamais teriam alcançado, de que seu remorso e seu compromisso com a mudança eram genuínos, e não meramente performáticos. Senhor Santos, revisei todo o seu histórico criminal, li as declarações de impacto da vítima que descrevem os danos duradouros que suas ações causaram, estudei o relatório pré-sentença que documenta seu progresso durante o encarceramento e agora tive a experiência incomum de observar seu caráter diretamente em nosso encontro esta manhã. Helena começou suas observações sobre a sentença. Os crimes que você cometeu foram graves e causaram traumas reais a pessoas reais que mereciam se sentir seguras e que tiveram sua sensação de segurança violada por suas ações. As diretrizes padrão de sentença recomendam 15 anos de prisão. E considerei seriamente impor essa sentença como punição adequada e como proteção para o público contra alguém que demonstrou capacidade para violência e que violou a confiança repetidamente por meio de um padrão de comportamento criminoso que se estendeu por vários anos. No entanto, também considerei as extensas evidências de sua transformação, incluindo 3 anos de sobriedade, a conclusão de todos os programas de tratamento disponíveis, o emprego de técnicas cognitivo-comportamentais para lidar com traumas e dependência química, o desenvolvimento de uma percepção sobre como suas ações afetaram os outros e o remorso genuíno que observei diretamente esta manhã quando você sacrificou seus próprios interesses para ajudar alguém necessitado sem saber que essa pessoa era eu ou que seu ato de serviço seria testemunhado e avaliado como parte de sua sentença. Ela fez uma pausa para assimilar as palavras antes de proferir a decisão que determinaria o destino de Miguel. Após cuidadosa análise de todos esses fatores, decidi condená-lo a 10 anos de prisão, com todo o tempo de prisão, exceto o tempo cumprido, suspenso, o que significa que você será libertado em liberdade condicional com condições estritas, incluindo sobriedade contínua, testes regulares de drogas, tratamento de saúde mental, serviço comunitário e restituição às suas vítimas. Anunciou Helena enquanto observava o rosto de Miguel se transformar de terror em descrença, para um alívio e gratidão. Avassaladores. Isso não é leniência, é uma oportunidade estruturada para demonstrar que a transformação que você alcançou durante o encarceramento pode ser sustentada na comunidade, onde você enfrentará todos os gatilhos e tentações que levaram ao seu comportamento criminoso anterior. Se você violar qualquer condição da sua liberdade condicional, cumprirá os 9 anos e 7 meses restantes de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Mas se você completar a liberdade condicional com sucesso, terá a chance de construir a vida que descreveu desejar durante nossa conversa esta manhã. Uma vida na qual você contribui para a sua comunidade, apoia sua família e se torna uma pessoa que você pode respeitar, em vez de uma pessoa definida pelos seus piores erros. Não me faça me arrepender de ter lhe dado esta chance, Senhor Santos. Sua sentença foi simultaneamente misericordiosa e severa, oferecendo uma oportunidade genuína e, ao mesmo tempo, estabelecendo consequências claras para o fracasso, e Miguel se viu chorando abertamente no tribunal enquanto agradecia a Helena por acreditar em seu potencial de redenção, apesar de seu histórico de promessas quebradas e tentativas frustradas de recuperação. Juiz Morrison, tem alguém aqui para vê-lo, anunciou o escrivão de Helena durante o intervalo da tarde entre as audiências.
Ele diz que o Senhor mudou a vida dele há 5 anos e quer mostrar o que fez com a oportunidade que o Senhor lhe deu. Helena ergueu os olhos e viu Miguel Santos parado na porta de seu gabinete, completamente transformado em relação ao réu aterrorizado de que se lembrava. Ele havia engordado de forma saudável, seu rosto demonstrava paz e confiança em vez do desespero assombrado que ela vira 5 anos antes, e estava vestido com roupas casuais elegantes que sugeriam estabilidade e respeito próprio. Miguel. Entre, por favor, estou tão feliz em vê-lo. Helena o cumprimentou calorosamente, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Pensei muito em você ao longo dos anos e esperava que estivesse bem. Queria vir pessoalmente agradecer pela sentença que o Senhor me deu e mostrar que sua fé em mim não era em vão, explicou Miguel enquanto tirava vários itens da bolsa. Esta é a minha moeda de 4 anos de sobriedade do Narcóticos Anônimos, onde agora padrinho 3 outros homens que estão tentando se livrar do vício. Este é o meu certificado comprovando que concluí meu curso de tecnologia automotiva na faculdade comunitária. Esta é uma carta do meu empregador na oficina onde trabalho em tempo integral há 3 anos e onde acabei de ser promovido a gerente. E isto, ele fez uma pausa emocionado antes de continuar, está é uma foto da minha filha, que nasceu há 2 anos e que crescerá com um pai presente e sóbrio, que pode ensiná-la a fazer boas escolhas e a assumir a responsabilidade quando se comete erros. Helena observou as evidências da vida transformada de Miguel e sentiu profunda satisfação com a decisão que tomara 5 anos antes de lhe dar uma oportunidade estruturada em vez de uma longa pena de prisão, e reconheceu que o sucesso dele era, em última análise, resultado de seu próprio trabalho árduo e comprometimento, e não simplesmente consequência da misericórdia dela. Miguel, estou incrivelmente orgulhosa do que você conquistou. Mas quero que entenda que esse sucesso é seu. Você fez o trabalho árduo de mudar sua vida, manter a sobriedade, desenvolver suas habilidades e se tornar o pai e o homem que queria ser, enfatizou Helena. A sentença que lhe dei criou uma oportunidade, mas foi você quem a agarrou e a transformou na vida que está vivendo agora. Essa distinção importa porque significa que você pode confiar em si mesmo e em suas capacidades, em vez de atribuir seu sucesso à sorte ou à generosidade de outra pessoa. A reformulação da gratidão dele em relação à sua própria autonomia e às suas realizações foi um presente de reconhecimento de que sua transformação havia sido conquistada por meio de esforço contínuo, e não concedida como um favor imerecido. E Miguel sentiu um profundo orgulho pelo que havia conquistado durante 5 anos de liberdade condicional que haviam terminado oficialmente no mês anterior. Há mais uma coisa que eu queria te dizer, acrescentou Miguel. Comecei a ser voluntário em um programa de reinserção que ajuda pessoas que saem da prisão a fazer a transição de volta para a comunidade, e compartilho minha história sobre como parar para trocar o pneu levou você a me dar uma chance que mudou toda a minha trajetória de vida. As pessoas sempre se surpreendem com a coincidência, mas eu digo a elas que a verdadeira lição não é sobre acidentes de sorte, é sobre se tornar uma pessoa que faz escolhas com base em valores, e não em interesse próprio imediato, porque quando você vive dessa maneira consistentemente, as oportunidades eventualmente surgem, mesmo que não venham de encontros dramáticos com juízes em estradas isoladas. A lição filosófica que ele tirou da experiência revelou a profundidade da sabedoria que adquiriu ao longo de sua jornada de recuperação e ao longo de 5 anos vivendo de acordo com os valores que desenvolveu ao longo do tratamento e da prática diária de integridade e serviço ao próximo. Essa é uma bela visão, e você definitivamente deveria continuar compartilhando sua história, porque ela oferece esperança às pessoas que lutam para acreditar que podem mudar ou que a sociedade lhes dará oportunidade se fizerem um difícil trabalho de transformação, incentivou Helena. Sinto-me honrada por ter desempenhado um pequeno papel em sua jornada e sou grata que o universo tenha providenciado para que nos encontrássemos naquela beira de estrada, 5 anos atrás, para que eu pudesse testemunhar seu caráter diretamente, em vez de apenas ler sobre ele em relatos. Esse encontro me ensinou a confiar mais na observação direta dos valores e escolhas das pessoas do que em credenciais ou avaliações profissionais, e isso influenciou minha abordagem à sentença em dezenas de casos desde o seu. A conversa continuou por mais 30 minutos enquanto eles refletiam sobre a extraordinária cadeia de eventos que começou com um pneu furado e uma decisão instantânea de Miguel de parar e ajudar alguém necessitado, apesar do risco para seus próprios interesses, e que resultou em misericórdia judicial que lhe deu a oportunidade de demonstrar que sua transformação era genuína e sustentável, em vez de apenas uma performance temporária projetada para evitar consequências. Enquanto Miguel se preparava para sair, tirou um último item da bolsa, a chave de roda com a qual Helena estivera lutando naquela manhã, 5 anos antes, e que Miguel inadvertidamente levará consigo ao fugir apressadamente do local.
Guardei isso como um lembrete de onde vim e da escolha que fiz naquele dia de ser uma pessoa que ajuda os outros, em vez de uma pessoa que pensa apenas em si mesma, explicou Miguel enquanto entregava a ferramenta a Helena. Queria devolvê-la a você como símbolo da conclusão da minha jornada de criminoso desesperado e destruído a membro estável e produtivo da comunidade, que agora pode retribuir a misericórdia que recebi ajudando outras pessoas que estão tentando mudar de vida. Helena aceitou a chave de roda com lágrimas nos olhos ao reconhecer o significado simbólico do objeto que os conectava àquela manhã crucial, quando o acaso e a escolha se cruzaram para criar uma oportunidade de redenção que transformou a compreensão de ambos sobre justiça e o potencial humano de mudança. Obrigada por este presente e pela dádiva de me permitir testemunhar a sua transformação, disse Helena, abraçando Miguel brevemente. Você restaurou minha fé na possibilidade de reabilitação e no valor da misericórdia judicial equilibrada com a responsabilização, e me lembrou porque me tornei juiz em primeiro lugar, não para punir as pessoas pelos seus piores momentos, mas para criar condições em que as pessoas tenham a oportunidade de se tornarem a melhor versão de si mesmas, se estiverem dispostas a fazer o trabalho árduo que a transformação exige. Guardarei esta chave inglesa em meu gabinete como lembrança da sua história e como inspiração quando estiver lidando com decisões difíceis sobre sentenças, sobre dar ou não às pessoas chances que elas talvez não mereçam, mas das quais precisam desesperadamente.